bem-vindo a mais uma edição do IBBN News. Julho é mês de missões estaduais. Você pode participar conosco das lives que têm acontecido com missionários que estão trabalhando em Mato Grosso. Essa semana acontecerá na quinta-feira, às 19h30. Quem estará conosco é o missionário Clodoaldo Garcia, plantador de igreja em Marcelândia. Esse aviso não é para os adultos. Nossa, já chegou junho. Mês de festa junina, de doce, principalmente de comunhão, que a gente não vai poder ter. Mas eu venho chamar você, adolescente, para continuar conectado com a gente espiritualmente. Te chamo para nossa sala de oração toda terça-feira, às 7h, que lá a gente vai orar, desencarregar um pouco da ansiedade em quem tem cuidado de nós e só tá em comunhão, sabe, uns com os outros, fortalecendo a nossa fé. Para qualquer informação é só falar com o Marcos e com a Kelly, inclusive para participar do nosso grupo, que a gente compartilha os pedidos de oração. Eu espero muito sua presença lá. Nossas salas de oração têm acontecido durante a semana. Essa é uma oportunidade de nos reunirmos virtualmente e orarmos uns pelos outros. Não perca essa chance. As salas são segunda-feira às 20h com o pastor Carlos Henrique e ao sábado às 7h com o irmão Vanderlei. Esperamos por você lá! A equipe de responsabilidade social não parou. A campanha Unidos ao Amor ao Próximo continua. Você pode doar alimentos para a cesta básica e produtos de limpeza que serão revertidos a famílias que estão precisando de ajuda nestes tempos de pandemia. Não deixe de ajudar. Estamos recebendo doações de segunda a sexta, às 14h às 18h, em nossa igreja. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Muito boa noite, seja bem-vindo à celebração ao nosso Deus da Igreja Batista Boas Novas. Nós nos alegramos em que você nos receba em sua casa, em seu lar, para juntos adorarmos ao Senhor. A razão de estarmos aqui, a razão do nosso cântico é o Senhor nosso Deus. O Salmo capítulo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e tudo o que nele há. A razão então de nós estarmos aqui é celebrar a Deus. Neste momento, reúna a sua família, reúnam-se em suas casas para juntos adorarmos o nosso Deus. Eu quero convidar você a orar neste momento. Vamos orar juntos? Querido Pai, nós te louvamos pelo privilégio de podermos ter um livre acesso a Ti por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Então, ó Deus, por meio de Jesus, nós pedimos, nós clamamos, receba o nosso louvor, receba o culto que agora prestaremos a Ti. Que o Teu nome seja honrado e exaltado em todas as coisas que fizermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o nosso Deus. Era chegado o Rei.
tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, grandioso é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, grandioso é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Porque o nosso Deus é grande, Ele deve ser adorado. E porque Ele é grande, o seu evangelho deve ser proclamado. Nós queremos convidar você a continuar adorando ao Senhor, dessa vez com seus dízimos e as suas ofertas. Nós queremos aproveitar esse momento para falar também sobre a nossa campanha de missões em nosso Mato Grosso. Nós temos muitos desafios a serem vencidos, oportunidades de plantar novas igrejas em várias cidades em nosso estado. E isso também depende da sua cooperação. Eu quero convidar você a ver um breve vídeo sobre um dos nossos projetos missionários aqui em Mato Grosso. Acompanhe conosco na tela. Olá, eu sou o pastor Luiz Parente, eu sou pastor missionário da Junta de Missões Estaduais da Convenção Batista Mato Grossense.
Eu estou aqui em um projeto de implantação de igreja aqui no norte de Mato Grosso, na cidade de Itanhangá. Já temos aqui um templo com a capacidade para 150 pessoas. Nós temos trabalhado aqui com a capelania empresarial, onde nós visitamos as empresas uma vez por semana, oramos com os empresários e seus funcionários. E dessas visitas, 3 famílias já estão visitando o templo. Deus também nos abençoou com a cama elástica e uma máquina de algodão doce. Nós temos usado essas ferramentas, mas o nosso carro-chefe de evangelismo mesmo é a visão da igreja multiplicadora. Nós estamos aqui com o PGM protótipo e já temos 3 líderes preparados para em breve fazermos a multiplicação e avançarmos na evangelização dessa cidade. E por causa da sua contribuição, por causa da sua fidelidade, a nossa igreja tem contribuído com missões em todas as esferas do nosso meio batista, tanto a nível estadual, quanto nacional e mundial. Nós queremos convidar você a continuar contribuindo. Use uma das instituições bancárias que estão sendo postas na tela neste momento para enviar a sua oferta ou o seu dízimo. Que o nome do Senhor seja exaltado e adorado através também da sua fidelidade. Eu quero convidar você a orar neste momento, dedicando esses dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai Nosso, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Deus de toda a terra, o Deus que governa sobre todas as coisas. E o Deus soberano decidiu que seria através de nós que o Teu Evangelho seria pregado em todo o mundo. Nós te louvamos pelo privilégio, ó Deus, de participar da obra do Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio de fazer discípulos, também pelo privilégio de ter comunhão com os irmãos e pelo privilégio de contribuir com a obra do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, receba as nossas ofertas, os dízimos entregues, como uma oferta agradável ao Senhor. Que o Teu nome seja adorado, ó Deus, e que a obra feita através desta igreja e da Tua igreja em geral possa continuar sendo para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã. Prepara
Graça e paz para os irmãos. Dele vem a minha esperança, diz o Salmo 62:5. No início de junho, eu e meu esposo fomos acometidos do coronavírus, Covid-19. Fomos diagnosticados, fomos afastados do trabalho, fomos tratados. Tivemos medo, tivemos aflição, tivemos preocupação, mas com a oração da igreja, com o apoio do nosso pastor, com todos que oraram por nós, nós superamos, e sabendo que Cristo estava no controle de tudo, e com Cristo temos cura, com Cristo temos vitória para a glória de Deus. Bem, eu apresentei os primeiros sintomas e alguns dias depois foi o Jean. E aí logo nós tivemos a preocupação de tomar todos os cuidados, porque nós temos as crianças em casa, os nossos filhos, e aí nós usamos máscara, procuramos controlar nossa circulação nos cômodos da casa para evitar essa proximidade com eles, né, e preservar a saúde deles. E graças a Deus deu certo, eles estão bem, ficaram. E tivemos momentos difíceis, sim, alguns dias que foram difíceis, mas nós procuramos confiar em Deus e ter esperança de que tudo isso passasse logo. O medo, ele faz parte, porque é uma doença desconhecida e a gente fica ansioso para que tudo isso passe logo. Irmãos, pela igreja, queremos agradecer a oração de todos vocês. Nós sentimos a oração de vocês aqui, os pastores que nos ligaram, acompanharam, queriam saber como que a gente estava, a todo momento, cada etapa. Aqueles irmãos também que trouxeram alimento para a gente no domingo, trouxeram frutas, foi muito bom sentir o abraço dos irmãos, para a gente lembrar daquela palavra que diz como é bom e consolável que os irmãos vivam em união. Então a nossa união em Cristo eu pude sentir. E o que fica é a saudade da igreja ainda, o tempo que a gente orou, e eu sempre falo isso para a Sandra, foi muito importante, porque foi tempo que oramos juntos, mas a própria quarentena em si, irmãos, ainda vai nos causar saudade futuramente. Como é bom podermos ver os membros de nossa igreja, poder ver o rosto de cada um. Muito obrigado, Sandra, muito obrigado, Jean, obrigado também, Elcio e Hélida, por compartilhar conosco esses testemunhos que nos edificam. Nós queremos, em cada culto, apresentar alguns testemunhos, até para podermos ver os membros de nossa igreja e tê-los participando aqui conosco. Então, nós agradecemos a vocês que estarão gravando vídeos para nós. No primeiro século, quando o cristianismo desenvolveu e quando o Novo Testamento foi escrito, a média de vida dos homens, principalmente, era de 40 anos apenas. Havia muitas doenças, muitas epidemias, guerras também aconteciam, por isso havia muitos órfãos e viúvas, o que a Bíblia menciona, principalmente o Novo Testamento. E é por isso também que nós vamos encontrar, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, e também no livro de 1 Tessalonicenses, falando sobre a vida eterna, falando sobre a ressurreição. Por quê? A morte era muito presente naqueles dias. E é interessante, nós estamos vivenciando isso em nossos dias. A morte está muito presente entre nós. Cerca de 70 mil brasileiros tiveram suas vidas ceifadas pelo novo coronavírus de março até agora. Isso nos espanta. Isso também tem levado muitas pessoas a pensarem sobre a vida eterna. E depois da morte? O que vem? O que vai acontecer? Então, a mensagem que eu quero trazer hoje tem como título o dilema da vida eterna. Dilema é quando existe duas escolhas. Você tem que escolher alguma coisa. E a vida eterna tem um dilema, porque você tem que escolher o caminho para a vida eterna. E eu quero compartilhar com vocês, então, uma história
de Jesus Cristo, de um dos encontros dele. Essa história está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, 36 a 46, também Marcos, no capítulo 10, versículo 17 a 31, e Lucas também narra no capítulo 22, versículos 39 a 46. Durante o ministério de Jesus, ele foi procurado por muitas pessoas chegavam a ele. Alguns chegavam querendo cura para o seu físico. Outros chegavam para Jesus querendo cura para um amigo, para um parente. Alguns, inclusive, chegavam até Jesus querendo fazer pegadinha para encontrar uma falha em Jesus. E nós temos algumas pessoas que chegavam perto de Jesus fazendo perguntas sérias, perguntas que envolviam a existência. Nós temos a história de um jovem que procurou a Jesus Cristo. Jesus estava na sua última viagem até chegar a Jerusalém. Foi a última viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. E nessa viagem ele teve muitos encontros. Cito alguns, por exemplo, o cego de Jericó, Zaqueu, são pessoas que nessa viagem encontraram-se com Jesus. Mas teve um que eu quero chamar a atenção, quero contar a história dele hoje aqui. Um jovem que chegou perto de Jesus, na realidade ele não chegou perto de Jesus, ele correu até Jesus. No meio da multidão, ele correu para Jesus. E diz que ele correu para Jesus e abaixou-se. Olha que interessante, ele tinha esse respeito para com Jesus. Ele era um jovem adulto na realidade. Os evangelhos dizem que ele era um jovem, um homem rico, e era importante na sua comunidade, na sociedade dele, ou seja, não era alguém desconhecido. E alguém chegar perto de Jesus, alguém importante, rico, e no meio da multidão ajoelhar-se diante de Jesus, isso não era comum. Mas aquele jovem chegou perto de Jesus e fez uma pergunta. A pergunta que muitos estão fazendo no dia de hoje: o que faço para ter a vida eterna? Você já fez essa pergunta? Percebe, aquele jovem, ele tinha um respeito muito grande por Jesus. Ele deve ter ouvido falar de Jesus, deveria ter tido encontros com Jesus, visto Jesus. Olha o respeito que ele tinha por Jesus. No status deles, ajoelhar-se no meio da multidão para Jesus. O respeito dele, que ele tinha para com Jesus, não deu-lhe a certeza de vida eterna. Nós temos muitas pessoas hoje que têm respeito por Jesus, mas isso não garante ter a vida eterna. E é interessante, um outro líder também muito importante, que fazia parte do Sinédrio, que procurou Jesus, e é interessante, é Nicodemos. Nicodemos não fez a pergunta, esse jovem fez a pergunta. Nicodemos tinha essa pergunta dentro dele, tanto é quando Nicodemos chegou de noite para Jesus, Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Ele não fez a pergunta, ele elogiou Jesus, falou que Jesus, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vir de Deus. E Jesus olhou para Nicodemos e respondeu a esta pergunta: o que faço para ter a vida eterna? Porque Nicodemos não fez. Jesus, então, disse exatamente para Nicodemos o que ele devia fazer. Diz então que, lá em João 3, versículo 3 e o versículo 5, Jesus respondeu para Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. O jovem teve coragem de fazer a pergunta. Nicodemos ficou receoso e não fez, mas Jesus conhecia o coração dele. Mas o jovem fez uma pergunta interessante. O evangelista Mateus, falando sobre esse encontro de Jesus, diz que aquele jovem chegou perto de Jesus e disse: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Olha só, que farei de bom? Uma das partes do dilema para a vida eterna é definir qual é o caminho para a vida eterna. E aqui nós já temos um dilema. Para o jovem era fazer coisas boas.
E para Jesus, não. E por isso que aquele jovem rico diz: o que é que eu faço de bom para ter a vida eterna? O que é que eu faço de bom? E nós temos também que a resposta de Jesus para aquele jovem foi que, olha, não existe ninguém bom a não ser Deus. Mas por que Jesus respondeu assim? Porque aquele jovem estava focado na bondade. Eu acho que aquele jovem estava dizendo o seguinte: olha, se Deus é bom, se Ele age pela bondade, eu também vou agir pela bondade. Quem sabe eu chamo a atenção dele e Ele me dá a vida eterna. E é interessante que Jesus, então, eu acho que Jesus pensou para ele: tá bom, você acha que a bondade faz isso? Eu quero ver se você é bom mesmo. E diz então que Jesus perguntou para aquele jovem: você conhece os mandamentos? E Jesus citou 6 mandamentos. Lá em Marcos 10, 19, diz assim: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Percebe? Jesus citou aqui 6 mandamentos que fala de atitudes para com o próximo, ou seja, de não termos atitudes erradas contra o próximo. Focou no próximo. E o jovem, então, respondeu: sim, eu pratico tudo isso. É muito complicado, na minha cabeça é muito complicado imaginar que aquele jovem estava sendo sincero, mas também não quero duvidar do jovem, Jesus também não duvidou e deixa para lá. Ele diz: não, eu pratico isso. Olha, esses mandamentos eram o mandamento da religião dele. Então, ele tinha uma religião que ele praticava, mas ele não tinha certeza da vida eterna. Ele tinha uma religião, ele praticava a sua religião, mas ele não tinha certeza da vida eterna. E o texto diz, a história continua dizendo que Jesus olhou para ele e o amou. Marcos 10, 21 diz assim: Jesus olhou para ele com amor. Jesus sabia realmente o que estava no coração dele, qual era a sua real necessidade, assim como sabia de Nicodemos, assim como sabia de muitos outros, assim como ele sabe a sua real necessidade, o que você está tendo aqui no seu coração, sentindo, o que você realmente pensa, o que você realmente crê e o que você realmente precisa. Diz então que Jesus o amou. Interessante, Deus nos ama, mesmo quando nós não pensamos coisas boas, mesmo quando nós não acreditamos nele, aí que ele nos ama mais. Deus ama você e está preocupado com a real necessidade sua, que é a vida eterna. E diz então que, eu acredito que Jesus pensou assim, diante da resposta do jovem, que disse que tinha praticado tudo, acho que Jesus deve ter pensado mais ou menos assim: muito bem, você cumpre o mandamento, mas você não é perfeito não, porque aquele jovem no versículo 21, diz assim, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Percebe, aquele jovem estava querendo praticar a perfeição, estava querendo ser perfeito, fazendo coisas boas, obedecendo os mandamentos, fazendo boas obras. E Jesus diz: você quer ser perfeito? Ele diz: olha, perfeito só Deus. E é interessante que Jesus fez outra pergunta para ele. Mas diz que Jesus olhou, Jesus o amou, e Jesus disse que percebeu que o problema daquele jovem eram os bens materiais, era a riqueza que ele tinha. Esse era o problema dos jovens. Aquele jovem estava fixado nos bens materiais. Ele queria a vida eterna, mas Jesus percebeu que mais do que a vida eterna, a riqueza dele era mais importante. E foi nesse contexto, então, que Jesus disse que como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus.
Quando Jesus mencionou os 6 mandamentos, como já disse, Jesus falou dos mandamentos que se relacionava com o próximo. Jesus não mencionou os mandamentos que nos relaciona com Deus. Agora eu vejo que Jesus chamou atenção para isso. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos é esse: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Esse é o primeiro mandamento. Jesus não mencionou, mas está explícito aqui quando Jesus faz a colocação que manda ele vender todos os bens dele. Diz: olha, você quer ter a vida eterna? Então faz o seguinte: vende tudo que você tem, você dê para os pobres o que arrecadar disso, e depois você vem e me segue. Por que Jesus fez essa colocação? Será que ele fizesse isso? Se ele fizesse isso, ele ganharia então a salvação? Não, Jesus estava colocando diante dele um dilema, porque aquele jovem acreditava que os bens materiais dele poderiam levá-lo a ter a vida eterna, a conquistar a vida eterna. E Jesus confrontou com isto. E Jesus mandou que ele vendesse tudo. Percebe, Jesus conheceu a real necessidade daquele jovem. Jesus sabia a real necessidade dele. Jesus sabia que os bens materiais estavam ocupando o lugar de Deus. Quando o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, aquele jovem estava colocando os bens materiais em primeiro lugar. Aqueles bens materiais, inclusive, ele queria usar até para alcançar a vida eterna, coisa que só Deus pode nos dar. Ou seja, os bens materiais estavam ocupando o lugar de Deus. Percebe, a questão aqui é a confiança nas riquezas. Não que a riqueza vai impedir alguém de ir para os céus. Quando Jesus fez a pergunta, disse: quão difícil é um rico entrar nos céus, é quando o rico coloca os bens no lugar de Deus. Nós temos muitos discípulos de Jesus que foram ricos. José de Arimateia era um homem muito rico, Nicodemos era um homem muito rico, Paulo era um homem muito rico, e nós temos muitos outros discípulos de Jesus no Novo Testamento e na história do cristianismo, que eram pessoas muito ricas, mas eles não deixavam que a riqueza ficasse no lugar de Deus, comandasse a sua vida. E aquele jovem estava fazendo isso. Ele queria a vida eterna, mas ele queria comprar a vida eterna como? Fazendo boas obras. Assim, o que eu faço de bom? Eu tenho muito dinheiro, eu posso ajudar creches, eu posso distribuir cestas básicas, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, para que eu possa ter a vida eterna. E Jesus então mandou: vende tudo e dê para os pobres. Não fica para você não. E depois você vem e me segue. Me coloque em primeiro lugar. Jesus era Deus. Essa é a questão. Se você quer ter a vida eterna, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ocupar realmente o primeiro lugar na sua vida. O que hoje ocupa o primeiro lugar na sua vida? O que ocupa o primeiro lugar? Que é mais importante para você? Alguém disse que você quer saber o que é mais importante para você? Olha a fatura do seu cartão de crédito. Em que você investe mais? Porque naquilo que você investe mais, é aquilo importante na sua vida. É lógico que nós temos necessidades básicas, mas, num aspecto geral, o que é mais importante na sua vida? Será que realmente Deus é mais importante? Jesus é mais importante? Hoje, quando muitos estão sendo confrontados com a morte, e ficam então pensando o que vem após a morte, a vida eterna. E a questão é: como eu passarei a vida eterna? Com Deus ou longe de Deus? Vocês percebem que aquele jovem, ele tinha respeito à pessoa de Jesus. Ele se ajoelhou diante de Jesus, mas ele não tinha certeza da vida eterna. Aquele jovem aceitava Jesus como mestre, tanto é que ele tinha uma dúvida e procurou o mestre Jesus para ouvir o conselho. Ele respeitava Jesus como mestre, mas ele ouviu Jesus, mas saiu ali sem ter a vida eterna. Aquele jovem tinha muito dinheiro, era muito rico.
mas a riqueza não lhe deu a certeza de vida eterna. Aquele jovem tinha influência, talvez era um político, mas a influência dele não lhe deu a certeza de vida eterna. Mais uma coisa, aquele jovem tinha uma religião, ele praticava a sua religião, mas ele não tinha certeza de vida eterna. Quantas pessoas estão nas igrejas, mas não têm certeza de vida eterna? Igreja não salva, que salva é Jesus. A igreja vai conectar você com Deus, a igreja vai conectar você com Jesus Cristo. Se você não estiver conectado com Jesus Cristo, não estiver colocando Jesus em primeiro lugar da sua vida, você vai continuar ainda com essa insegurança. Jesus olhou para aquele jovem e disse: falta-lhe uma coisa. Talvez você seja um cidadão exemplar, talvez você seja um cidadão que usa os seus bens para ajudar o próximo, talvez você seja um cidadão que respeite a Jesus Cristo, uma pessoa que não, eu respeito a Jesus Cristo, eu acho Jesus um sábio. Talvez você pratique uma religião, mas falta em você aceitar a Jesus Cristo. Jesus disse para aquele jovem: vai, vende tudo o que tem. Foi o teste, ele não passou nesse teste. Depois ele disse: depois vem e me segue. Vir até Jesus é aceitar que Jesus morreu na cruz para pagar a penalidade pelo seu pecado, pelo meu pecado. Isso é ver Jesus. E seguir a Jesus é colocar em prática os ensinos de Jesus. É conhecer a Jesus Cristo, os seus ensinos, e praticar os seus ensinos. Isso vai fazer com que você se conecte com Jesus. Você aceitando-o como seu Salvador, como Senhor da sua vida, como seu Deus, pode ter certeza, você terá a vida eterna. O dilema é este: eu vou para os céus, o caminho para os céus é através do que eu faço, ou é através do que Jesus Cristo fez? O dilema está resolvido. É Jesus. Você não vai entrar nos céus pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. A salvação é um presente de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. Não é uma conquista nossa. Então, nesses tempos, pense nisso. Eu acredito que aquele jovem, ele não estava levando a sério a pergunta que ele fez. Ele não estava levando realmente a sério. Não havia seriedade na sua pergunta. Porque a questão é tão séria. A eternidade. O que eu vou fazer na eternidade? Como eu vou passar a eternidade? É uma decisão muito importante. E é muito simples. Jesus Cristo é o único que veio da eternidade para dizer como é a eternidade. Por isso você tem que estudar os ensinos de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É Ele que vai dar a segurança de que um dia você estará com Ele na eternidade. E você vai ser feliz e você vai viver aqui em paz. Então, que você tenha essa segurança da salvação em Jesus Cristo. Amém. Estamos terminando o nosso culto. E se você quer entregar sua vida a Jesus, dizer: não, eu vou resolver o dilema agora, não é mais dilema, eu faço a escolha, eu escolho Jesus, eu creio que Jesus morreu na cruz no meu lugar, para pagar a minha penalidade. Eu aceito, eu peço perdão a Ele e vou segui-lo. Entre em contato conosco através das mídias sociais e nós vamos entrar. Se você deixar um telefone, alguém vai entrar em contato com você. Se você deixar um e-mail, vamos entrar em contato com você também. Eu quero terminar com oração, depois os nossos músicos vão cantar mais uma canção e vamos estar terminando. Eu desejo para você uma semana muito abençoada. Essa semana que passou foi uma semana muito tensa para todos nós, não é? Vamos orar para que Deus nos ajude, que tenhamos uma semana mais leve.
fique em casa se for possível, proteja-se, isso vai ajudar em todos os sentidos a melhorar o dilema, que poucas pessoas sejam contaminadas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós vivemos nesses dias difíceis. Tantos amigos, Senhor, perderam suas vidas, tiveram suas vidas ceifadas. Pessoas que conhecemos, Senhor, foram as vidas ceifadas com esse novo coronavírus. A morte está tão próxima, Senhor. O que nós pedimos, primeiro, é a tua proteção desse coronavírus. Senhor, protege-nos. Nós gostaríamos tanto que o Senhor cessasse essa pandemia, Senhor. Mas, Senhor, independente disso, que nós possamos viver aqui com a certeza que após esta vida nós vamos viver com o Senhor. E obrigado, Senhor, por isso. Jesus, obrigado, porque o Senhor veio, morreu naquela cruz em nosso lugar, pagando a nossa penalidade por quebrarmos as leis espirituais. E obrigado porque nós temos essa fé no Senhor. E obrigado porque vivemos aqui na certeza de que um dia estaremos com o Senhor. Pai, então, que o Senhor dê a cada um essa tranquilidade. E queremos pedir também, Senhor, que essa semana seja uma semana de paz. Pedimos, Senhor, que aqueles que estão em lutos, conforte os corações deles. Pedimos por aqueles que estão nas UTIs, ó Deus, fortifica os organismos dele, atue lá, use os médicos, os medicamentos, para que eles sejam curados, Senhor. E Deus, nós pedimos que nos ajude a nos proteger desse vírus, Senhor, ó Deus, até para que o sistema de saúde seja aliviado. E, Senhor, sobretudo, nos dê a paz, a tranquilidade, a serenidade nestes dias. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos que estão nos ouvindo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor,